Só que aí a gente precisa entender que no momento em que a Globo estava sendo investigada nessa CPI, pelo Conselho Nacional de Telecomunicações, a Contel, e pelo Ministério da Justiça, os ministros da área econômica de Castelo Branco, Roberto Campos e Otávio Gouveia de Bulhões, foram à TV Tupi de São Paulo e declararam não haver irregularidades. Estavam então sustentando que a Time Life apenas atuara como financiadora da Globo. Já a Contel deu um parecer favorável à Globo e um prazo para corrigir essas irregularidades. Ou seja, tudo acabou em pizza e o regime, como via na Globo um porta-voz, entendia que salvar esse seu porta-voz da sua economia, da sua política, era também uma forma de se manter mais forte. O regime pensava assim, certo? E pensava correto. É isso mesmo que aconteceu. Então, a instauração da ditadura militar, a gente tem que entender que, no sentido econômico, no sentido político, social, tem aquela coisa da tortura, da perseguição, da ausência das liberdades democráticas, mas no sentido econômico, ela foi muito importante para a burguesia brasileira, né? E ela durou, principalmente porque a burguesia brasileira acumulou muito capital. Da haben die Proleten Schluss gesagt und die Bauern, es ist so weit und haben den Kerensky davon gejagt und die Vergangenheit und das war im Oktober. E essa relação entre a Globo e a Time Life, que foi muito boa para a Time Life, também muito boa para a Globo, porque a Constituição brasileira até então ela não aceitava que em empresas nacionais viesse capital estrangeiro, e aí vai ter lá uma certa desculpa que vai ser dito mais ou menos assim, ó, não, olha só, esse capital estrangeiro ele foi menos de 50% e tudo mais. E aí vai ter toda uma tramóia política, vai ter toda assim uma circulação de informações equivocadas e tal, que vai chegar em agosto de 66, quando a CPI vai aprovar por unanimidade o parecer do relator Djalma Marinho, que era da Arena, do Rio Grande do Norte, que ele vai dizer assim, olha só, foi inconstitucional, não é constitucional essa relação entre a Globo e essa empresa dos Estados Unidos. E vai ser o Castelo Branco, né, que vai dizer que sim, foi legal. E aí vai ser só no governo do Costa e Silva, alguns anos depois, que esse caso vai ser definitivamente arquivado, e assim a ditadura militar vai demonstrar ter muito interesse, sim, na expansão de pelo menos uma grande empresa de telecomunicações. Aí, já em 1971, dos 10 programas televisivos mais assistidos em todo o Brasil, todos eles eram da Rede Globo, que era a sucursal, que era o eixo do regime militar. Então a gente tem que entender essa relação, porque se a gente não entender essa relação, a gente não entende nada, inclusive, da atualidade do Brasil. Por que a Globo continua sendo a rede mais poderosa, que financia, que tem as melhores tecnologias, que está sempre na vanguarda de todas as telecomunicações, que tem os melhores jornalistas, né, etc, etc, etc. Tudo isso tem um passado, que é um passado de acumulação de capital, que é, inclusive, muito irregular, e que só foi aceito pela proximidade da Globo com um regime que era, sobretudo, ostensivamente, intensamente, integralmente anticomunista. E aí a TV Globo, que só vai ser inaugurada em 1965, um ano depois do golpe militar, ela não para de crescer, ela vai adquirindo uma estrutura de rede nacional, e aí novas emissoras vão sendo compradas em outras capitais. São Paulo, 1966, Belo Horizonte, 1968, Brasília, 1971 e Recife, 1972. E aí, né, gente, a gente não pode ser assim inocente. O Jornal Nacional, por exemplo, ele vai ser o principal articulador do regime. Era aquele momento em que toda a família brasileira, que todo mundo que tinha vindo do trabalho e aquela coisa arada, sentava para assistir, para ver, para ouvir o que estava sendo dito. E obviamente que tudo o que o jornalista ali dizia era verdade, não tinha como se duvidar daquilo ali. E uma coisa muito curiosa nos editoriais Globo é que todos os anos, 31 de março, 1º de abril, que fazia o regime militar fazia aniversário do golpe, né, da insurreição militar e tudo mais, era comemorado. Então a Globo sempre fazia questão de dizer, olha, né, temos aí 5 anos, 6, 7 anos, 8 anos de democracia estabelecida, não existe autoritarismo, autoritários são os inimigos desse regime, né, os comunistas que sequestram embaixadores, que fazem guerrilha urbana, guerrilha rural, esses são sim os violentos, esses são os torturadores. Os militares não, eles são aqueles que defendem o que é bom para o Brasil. Esse era o momento e essa foi a formação original da Rede Globo. E a gente também não pode ser inocente de dizer assim, mas
a Globo poderia ter sido contra o regime militar, ou o regime militar poderia ter perseguido a Globo por dizer talvez alguma coisa que eles não gostavam? Não, absolutamente não. Eles eram unha e carne nesse sentido. Obviamente que o regime político ele vem antes do seu sistema de comunicação, ele vem antes do seu sistema televisivo, mas eles se tornam uma coisa só, né? Eles se tornam um corpo único, pensamento e ação, voz e palavra. Então não teria como se desassociar de um momento para o outro. Mas aí vocês vão questionar, em que momento que começa essa ruptura no regime? Em que momento que há uma desassociação entre um e outro? Porque isso aconteceu em algum momento da história. E é aí que nós entramos nos anos 80. Porque é no final da década de 70 que as organizações Globo, elas já figuravam como o maior grupo de mídia do país, né, com uma enorme influência política, ao mesmo tempo que as classes subalternas, né, voltavam à cena, sobretudo a partir de 78, quando vai ter as intensas greves do ABC Paulista, lá que o Lula vai aparecer, infelizmente, como a principal figura. E é no início dos anos 80, né, como eu estava falando, que vai se refletir esses conflitos interclasse, e as organizações Globo vão começar lentamente a perceber que o regime começava a enfraquecer, que a população começava a se desgostar com o regime militar, que não acreditava mais na versão burguesa do regime militar, vai começar a se afastar. E é aí que o Roberto Marinho vai informar ao presidente Figueiredo, né, que ele não apoiaria o candidato oficial da ditadura naquele momento, que era o Paulo Maluf, nas eleições indiretas para a presidência de 1985. E vai ser nesse contexto que a Globo começava, inclusive, a ver a queda, né, desse regime e começava a se afastar dele por causa, obviamente, de manter o seu patrimônio econômico, né, e também a sua audiência, obviamente. E aqui a gente entra numa coisa muito peculiar que eu quero chamar a atenção de todos. Porque ao mesmo tempo que setores da própria ditadura começavam a dar sinais de preocupação com o enorme poderio político da Globo, e isso é verdade, tá? A própria ditadura começava a dizer, opa, isso daí cresceu demais, já está sendo muito independente da gente. Em 1975, o ministro das Comunicações, o coronel Quandt de Oliveira, que anos antes havia dado o parecer favorável a Marinho no caso do Time Life, que eu já falei aqui, ele vai explicitar o receio dele com a influência da Globo, que vai chamar de a hidra dos nossos dias. Vejam que coisa mais absurda, que coisa louca. A hidra dos nossos dias. E essa preocupação vai levar a ditadura militar a abrir, vejam só, licitações públicas para novas concessões de canais de televisão. E é aí que vão surgir o Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT, e também a TV Manchete. Então a própria ditadura ela começava a ficar preocupada com o monopólio crescente de televisão. O que é, né, o criador vendo a sua criatura, né, tomar proporções que ele nem imaginava que poderia. E essa criatura começava a andar por pernas próprias e se tornar independente desse próprio regime. Em 1978, o Golbery Couto e Silva, que era um importante articulador do golpe militar de 64, ele vai dizer assim, ó, reconheço que o senhor Roberto Marinho tem dado permanente apoio ao nosso governo. No entanto, eu creio que não se deve permitir a ampliação de sua rede, devido ao perigo de vê-la atingir mais de 80% do índice nacional de audiência, o que representa um virtual controle da opinião pública. Um virtual controle da opinião pública. A ditadura militar dizendo, né, num dos seus principais articuladores, olha, acho que estão se passando. Né? Acho que a Globo está tendo controle demais, está sendo muito monopolista dentro dessa articulação aí referente à opinião pública. Então, fugiu completamente do controle. Fugiu do controle. Mas é muito importante ressaltar que a aproximação das organizações Globo com grupos políticos, como por exemplo o MDB, não significava necessariamente um distanciamento total com a ditadura militar. Porque o regime e os veículos do Marinho eles continuavam possuindo adversários em comum. Tipo, inimigo de todas as frações das classes dominantes. Um exemplo, né, o maior exemplo do seu inimigo em comum era o movimento operário. Pô, obviamente, o movimento operário, as classes subalternas, querendo exigir seus direitos, querendo, quem sabe, tomar o poder. Então as greves do ABC, por exemplo, elas são um ponto de união entre Globo e ditadura de novo, no sentido de, olha, nós temos um inimigo em comum, né? Vamos combater com todas as nossas forças. E é aí que em 1978, um grupo de metalúrgicos revoltados com o tratamento ausente dado pelo Jornal Nacional,
vão virar uma caminhonete da emissora e vão ameaçar incendiar a sede da Globo em São Paulo, que vai, obviamente, colocar todos em alerta ali naquele momento, né? E é aí que vem uma parte muito interessante, né, nessa história, pessoal, porque a ditadura militar, ela cai, né? Ela é derrubada, na verdade, ela não cai, ela não é derrubada. Na realidade, ela entrega o poder, né, para a burguesia nacional, que não é militar e tudo mais, e segue ali observando de fora, né? E o Roberto Marinho, ele vai dizer em determinado momento, para a própria ditadura militar, pelos seus ideólogos, né, que ele precisava que tanto aquele que votava no MDB, que naquele momento era oposição à Arena, quanto o que votava na Arena, precisavam comprar os jornais da Globo, precisavam assistir os seus canais de TV, né, os seus programas televisivos. Então, Roberto Marinho, ele pensava como um capitalista, né? Ele pensava assim, eu quero que toda a população brasileira, 100%, favoráveis ou não à ditadura militar, me comprem, me assistem, porque afinal de contas, esse é o melhor negócio, né? Que todo mundo adquira o teu produto. E é isso que vai tornar ele uma pessoa, e a sua empresa, algo tão forte, tão imponente, tão influenciado, tão influenciador, né? Perante a história do Brasil. Outra forma de analisar como a Globo é um editorial de direita é a forma como ela trata, por exemplo, outros governos latino-americanos, né? Bolívia, Equador, o peronismo na Argentina, né? O bolivarianismo no geral, o bolivarianismo e o peronismo, que são entendidos como mais à esquerda, embora eu entenda como burgueses, né? Como de direita, dentro da história da história política da América do Sul, a Globo, ela vai ser extremamente negativista a tudo que representa Nicolás Maduro, Hugo Chávez, Evo Morales, Cristina Kirchner, Néstor Kirchner. Raramente vocês vão ver, raramente quase nunca, vocês vão ver a Globo falando bem, porque a Globo, ela tem uma política interna mais neutra, mas a política externa da Globo, ela é muito mais conservadora, ela é muito mais de verdade, vamos dizer assim, o que ela é de fato, do que internamente. Isso ficou muito claro durante os governos mais à direita, dentro do espectro burguês, como, por exemplo, o Bolsonaro, né? Tudo aquilo que o Bolsonaro falava de bobagem, que ia para as redes nacionais sobre o Covid e tudo mais, a Globo, obviamente, sentava o pau e falava mal. Mas nunca, absolutamente nunca, falava mal do programa do Paulo Guedes. O Paulo Guedes, ele parecia mais importante para a Globo do que o próprio Bolsonaro. De fato ele era, né, o ministro da Economia. Então todo o projeto neoliberal, capitalista, de arroxo salarial, de tirada de direitos, que trazia o Paulo Guedes, assim como trouxe o Temer, a Globo dizia, ok, é isso mesmo, né? Então a gente vê aí na história do Brasil que tem uma longa trajetória da Globo antiga até a Globo dos dias de hoje. E ela sempre foi o que continua sendo, conservadora, capitalista e principalmente acumuladora de renda, a sua renda. O que também conhecemos como monopólio de mídia. E é essa relação, na atualidade, que o pessoal não entende. Porque o pessoal vai assistir os conservadores lá que tem medo de tudo, né, que existe na sociedade. Eles vão lá, sentam, começam a assistir uma novela. E aí nessa novela, por exemplo, né, não sei, tem lá um casal LGBT que dá um beijo na boca. Eles dizem, não, a Globo é contra a família, a Globo não apoia, a família tradicional brasileira, ou vai lá e assiste um programa que tem um viés antirracista, né? E aí, particularmente, né, todo mundo começa a pensar, não, a Globo ela é comunista, ela é progressista, ela é... e ela realmente pode parecer, ela realmente tem um viés atual muito mais progressista, por exemplo, que a TV Bandeirantes, que a Record, ou que o SBT. No entanto, hoje, né, ela continua sendo o que sempre foi. Porque quando é sobre o que importa, que é o seu viés econômico, ela não muda de lado. Ela não brinca com a audiência. Ela continua mantendo firmemente uma posição, como manteve em 2013, por exemplo, né, nas jornadas de junho, nos protestos. Ela tinha uma posição pró-governo. Talvez tenha sido o momento de mais apoio a Dilma que a Globo deu em toda a sua história. É no momento em que as manifestações começam a romper com a Dilma, que elas começam a tomar outro caráter, né, de disputa, que uma disputa ali foi vencida, isso fica para um outro momento, inclusive eu tenho um outro vídeo sobre isso, que a Rede Globo começa a entender, não, essa manifestação agora mudou de lado, então a gente tem que começar a apoiar, né, ela e o que ela
busca, que vai terminar no impeachment da Dilma, com uma correlação de forças favorável à sua queda, ao seu impeachment. Mas até ali, aquele momento que eles chamavam de desordem, de baderna e tudo mais, ela trata as manifestações como um caos.